Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. A OAB Nacional está se posicionando sobre essa crise política no país, mas a OAB Secção Piauí já tem um posicionamento bem definido sobre esse assunto e é o que nós vamos conversar com o presidente Chico Lucas. Boa tarde, presidente. Qual é esse posicionamento da OAB Secção Piauí? Boa tarde, Eli. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores. A OAB Nacional irá hoje à tarde, o presidente Lamarca, conversar com o ministro Edson Fachin e pedir para que haja a suspensão do sigilo. Nós precisamos ter acesso às gravações, à delação da JBS para saber a exata extensão do que foi feito pelo presidente da República. E em se confirmando as afirmações do Joesley Batista, a OAB Piauí, no caso a diretoria, o presidente, nós somos pelo pedido de renúncia do presidente da República, nós entendemos que ele não tem mais condições morais de governar esse país. Caso ele não tenha esse gesto de grandeza, nós entendemos que há outros caminhos, o impeachment, que é um processo político-jurídico, ou até mesmo a denúncia no Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República e que essa denúncia criminal seja acatada e ele seja afastado. O que nós não podemos é permitir que o país seja governado por alguém que não tem mais legitimidade porque estava de fato obstruindo a justiça, pagando pelo silêncio de um ex-presidente da Câmara dos Deputados e o mais grave é continuar esse clima de conflagração em um clima em que as reformas que são necessárias e essas reformas estão sendo patrocinadas porque não tem legitimidade. E o que nos preocupa, sendo patrocinadas por interesses escusos, o que hoje foi objeto de debate, inclusive pela diretoria, será que essas empresas como a JBS, que financiavam a presidência da República, elas não estavam patrocinando a reforma da Previdência e a reforma trabalhista? Então, como é que um governo que foi eleito pode ser o autor de propostas desse tipo? Para isso, a população precisa ser chamada às ruas, precisa ser chamada às urnas e decidir sobre o próximo mandatário e, diante da apresentação das propostas, o povo escolheu sobre o próximo presidente da República. É por isso que, caso o presidente Michel Temer seja afastado, a OAB defende, a OAB Piauí, eleições diretas. Nós não podemos permitir que haja eleições indiretas. Apesar do artigo 81 da Constituição Federal falar de eleições indiretas, nós entendemos que só o povo, só alguém eleito legitimamente terá condições de unir de novo a nação e trazer paz social. Hoje nós vivemos um momento de conflagração, um Congresso que não tem legitimidade, um Congresso que não tem mais representatividade e é por isso que a gente precisa ter uma presidência da República forte, eleita legitimamente e para isso o presidente Michel Temer deve ser afastado ou renunciar ou ser afastado pelo Congresso e o Congresso aprovar uma PEC para convocar eleições diretas. Essa é a nossa posição. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joel? A pergunta, na verdade, era saber, o presidente até de certa forma responde, já respondeu, mas saber como é que a OAB pode defender uma eleição direta quando a regra estabelece eleições indiretas. E por que a eleição indireta não resolveria o problema nesse momento? Joelson, veja só, nós temos um parlamento que foi acusado de corrupção por várias delações, Odebrecht, JBS. Como esses parlamentares poderiam ser os eleitores de uma eleição indireta e o povo ficar alijado desse processo? É por isso que, neste momento de conflagração em que o Brasil precisa de uma luz, precisa de uma solução, nós precisaríamos aprovar uma PEC. A Constituição diz muito bem no artigo 81, nos 2 últimos anos, eleição indireta. Mas o povo é o legítimo, é aquele que tem o poder. A Constituição já diz, todo poder emana do povo. Os nossos representantes, eles estão lá por delegação. Mas se essa delegação está viciada na sua origem, porque eles foram eleitos através de Caixa 2, de propina, financiamento empresarial, nós precisamos rever essa posição através de uma PEC e permitir eleições diretas. Eu acho, Joelson, que esse Congresso não tem legitimidade para eleger um presidente. Esse presidente não teria legitimidade porque não estaria alçada a condição de mandatário da nossa República pelo voto popular. É por isso que nós defendemos a eleição direta e por isso que, afastado o presidente Temer, nós temos que aprovar uma PEC para que o povo eleja o seu representante, no caso, o presidente da República. Obrigada. Conversamos com o presidente da OAB Seção Piauí, Dr. Chico Lucas, dando o posicionamento da ordem sobre essa crise, Joelson, que se instalou tanto na política e também tem reflexos na economia no nosso país. É com você aí no estúdio.
Muito obrigado, Eli Lopes. Obrigado também aos advogados, ao presidente da Ordem. Portanto, Elivaldo Barbosa, a Ordem, essa é a